Ontem tivemos a chegada do Arthur lá em Barcelona. Hoje foi a vez do Vinícius Júnior embarcar rumo a Madrid. E a Bruna Deltra, nossa repórter, estava lá para trazer os últimos passos de Vinícius Júnior aqui no território brasileiro. Vinícius Júnior embarcou para a Espanha nesta sexta-feira. Ele, que completou 18 anos na última quinta-feira, causou um alvoroço aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, antes do embarque. Muitas pessoas quiseram tirar fotos com o jogador, se aproximar um pouco e trocar algumas palavras com o atacante, que não pôde falar muito com a imprensa por aqui. Isso porque o Real Madrid pediu para a joia não se manifestar antes da apresentação oficial no clube espanhol, que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, no dia 19 de julho, às 8 horas da manhã aqui do Brasil. Por lá ele vai dar aquela famosa volta no estádio Santiago Bernabéu e também falar numa coletiva de imprensa. Mas pelo menos conseguimos arrancar algumas palavrinhas dele antes do embarque. Olha só. Abraço. Obrigadão aí. Abraço. Boa viagem, sucesso lá pra você, hein? Valeu, obrigado, hein? Tá ansioso, Vinícius? Muito. Eu imagino que a torcida está querendo ouvir de você, querendo saber como é que tá a sua expectativa para essa viagem. Só pode falar na apresentação agora. Vinícius, um dia você volta no Flamengo? Em breve. Vinícius Júnior vai participar da pré-temporada com o Real Madrid, mas ainda não se sabe se ele de fato vai atuar no time espanhol ou se vai ser emprestado para outro clube europeu. Ele que tinha um desejo muito forte de ser comandado pelo Zidane, de atuar ao lado do Cristiano Ronaldo. Esses dois desejos que foram frustrados, já que quem comanda agora o Real Madrid é o Lopetegui, que tem grande experiência com jogadores jovens. E ele não vai poder atuar ao lado do CR7, que agora é jogador da Juventus. Pelo menos abriu uma vaga no ataque do Real Madrid. E eu quero saber de vocês aí do estúdio, qual é o espaço nesse momento do Vinícius Júnior no time merengue, hein? Nenhum, agora nenhum, porque o time é tricampeão da Champions League, tem um novo treinador que vai, logicamente, manter minimamente a base. Mas nos primeiros jogos, nos primeiros momentos, aí sim a gente pode pensar. Sei lá, pelo menos essa é a minha opinião. O Vinícius Júnior vai ter que capinar sentado, como diria o velho Apolo, Washington Rodrigues, antes de pensar em ser titular do Real Madrid, Rolim. Ele tem uma briga inicial, que ele até sai na frente porque ele chega antes, com o Rodrigo. Né? Porque já tem os jovens do Real Madrid, que o Zidane já deixou isso encaminhado. Isso aí é para o Lopetegui olhar para trás e falar: Zidane, valeu, obrigado. Porque quando o Zidane, se bem que o Rames está voltando, né? Mas quando o Zidane abre mão do Rames, abre mão do Pepe, abre mão do Morata e começa a trazer a garotada, não só para o banco, mas também para o jogo nas segundas etapas, e você começa a ter um Isco titular, um Asensio entrando, um Vasquez entrando barra titular, um Vair, um Lorente, um monte de garoto nesse time, quase tudo que pegou sub-19 e sub-21 da Espanha. Está voltando, se não me engano, de empréstimo. O norueguês? O norueguês. Eu acho que ele está voltando. Salvo engano, como diria meu pai, eu acho que ele está voltando. Por onde anda? Quer dizer, eu minha ignorância. Por onde anda? Ele estava emprestado no futebol holandês. Estava no Heerenveen. Ele estava no Heerenveen. Olha, de um grande jogador de Afonso Alves. Onde andará Afonso Alves? Ô, VFR, é claro que assim, a gente imagina que o Lopetegui mantenha, como o Rafa falou, a espinha dorsal do time, né? Mas o fato dele gostar de trabalhar com jogadores da base, os mais novos, isso não pode ser uma vantagem para o Vinícius Júnior? De repente, ele ganha mais espaço por conta disso, por essa característica do Lopetegui? Eu acho que o Vinícius Júnior, muita gente identificou a saída do Zidane como ruim para o Vinícius Júnior. Eu acho que foi boa para o Vinícius Júnior, porque... E aí depois, com a saída do xerifão, que é o Cristiano Ronaldo, eu acho que isso é bom para o Vinícius Júnior. Por quê? Porque agora é como se todo mundo partisse com as cartas zeradas. Todo mundo agora, é um novo técnico, então do meio para frente... Todo mundo tá em pé de igualdade. Joga a camisa pro alto, quem pegar vai jogar. Aí vai depender, eu acho, aí vai depender do que ele fizer na pré-temporada. Vai depender do que ele mostrar. De como ele vai entender o jogo. De entendimento de jogo. Eu ia falar isso, vai mostrar o quanto ele vai entender do jogo, o quanto ele vai se adaptar, o quanto ele vai... Porque se ele começa, a gente sempre fala, e o Kaká citou isso no Noite dos Craques de 3 semanas ou um mês atrás, o Kaká falou, eu quando cheguei no Milan, todo mundo estava dando que eu ia ser emprestado. Eu arrebentei na pré-temporada, o Ancelotti viu e falou, não vou, deixa o garoto aqui, não vai para lugar nenhum não vai para Piacenza, não vai para Redina, não vai para lugar nenhum não, vai ficar aqui. Então eu acho que trocando
o Zidane pelo Lopetegui, e tem isso do Lopetegui trabalhar muito com a base, foi técnico da Sub-15, Sub-17, Sub-19, Sub-21. Então, eu acho que isso favorece a ele. O Lopetegui gosta de trabalhar com jovens. Aí você vai lá, jovens que foram alfabetizados no futebol europeu. Mas tudo bem, mas por isso que eu tô falando de pensar jogo. Mas aí eu acho que isso é positivo para ele. Sim, não, é positivo. Porque o que acontece? Se o Zidane continuasse, o Zidane obrigatoriamente iria seguir a escadinha que ele mesmo botou. O Vasquez e o Asensio começaram os dois semifinal de Liga dos Campeões. Não, e o Asensio foi responsável pela virada do PSG, do Real em cima do PSG. Jogou na França. O Vasco jogou de lateral foi pra dentro dele. Não tá pronto pra Sabe o que eu acho, assim, de pensar jogo? A gente tá falando aqui. Isso que eu tô falando. Acho que agora depende mais dele. Dele chegar lá e falar, qual é a capacidade dele fazer isso? Eu falo, até pelo que você vê ele jogando no Flamengo, eu vou me surpreender se ele conseguir mostrar um entendimento de jogo, se ele conseguir saber a hora certa entre driblar e passar, que ele ainda se embola com isso, que eu tô mas depende dele. Esse ponto que eu tô querendo chegar. A gente tá falando do Rodrigo dos Santos, Rodrigo para muita gente. O Vinícius, para mim, é mais nato. Tem mais talento, aquele futebol mais ginga, mais moleque. Mas para mim, dentro do que eu vi, vou falar dessa temporada, o Rodrigo é um cara que já entende um pouco, já pensa um pouco mais, ele é mais cerebral dentro da área. Tem a mesma coisa do Vinícius, do drible, do corte seco. Mas me dá a impressão que ele tem um pouco mais de percepção de tempo e espaço, mas tem uma coisinha de ver o posicionamento do zagueiro, de dar aquele toque curto, já clareando, de dominar pensando. O Vinícius é nato, ele pega e consegue tirar da cartola, porque ele tem muito talento. Mas o Rodrigo já chega na próxima temporada. Não, ele sim. Não vai disputar o Não, mas como a gente levantou aqui a bola, né, de Rodrigo e Vinícius, de pensamento e tal, eu acho que ele é um menino que ele já domina pensando. Eu vejo ele um pouco mais maduro, talvez. Mas é claro, uma pré-temporada, 20 dias, se bem que não sei quanto tempo vai ser, mas o Gabriel Jesus, por exemplo, a gente é muito, e aí eu vou falar igual o Vitor, me sinto muito confortável para falar, porque no debate aqui, quando eu falei até tomei umas porradinhas que faz parte, para mim ele chegava, pela personalidade dele, ia conseguir jogar, e ele conseguiu. Então, depende de muita coisa, adaptação, entendimento, relação com o treinador. A gente está falando do lado bom. Ambiente de vestiário. Mas tem um lado ruim também. Não foi o Lopetegui quem pediu o Vinícius Júnior. Sim. Né? O Vinícius Júnior é um garoto que explode já num final de ciclo de última seleção de base. Ele não vem na escadinha da seleção, porque normalmente ele está ali entregue ao time. Então, é um jogador que não tem muito lastro Europa. Quando eles olham para jogador sul-americano, a primeira coisa que perguntam, seleção, jogou muito na seleção? Sabe? E hoje, a gente vê novamente, a gente vai ter convocação da Sub-20 no começo do ano que vem, sul-americano do Chile, que vai classificar para Mundial, que a gente não foi ao último, e vai classificar para a Olimpíada, que a gente foi a última porque foi aqui, porque no campo a gente não classificou. E novamente vai ter esse drama com o Vinícius Júnior, porque ele vai estar fora do país. Então, tem o lado bom, Lopetegui, base, não tem Cristiano Ronaldo, mas não foi o Lopetegui quem pediu o Vinícius Júnior. Mas agora não tem Em tese, não tem um entendimento prévio. Não tem uma empatia prévia com o Vinícius Júnior. A gente também nem sabe se foi o Vinícius, se foi o Zidane que pediu, né? Por quê? Porque a certeza que não foi. Porque a forma como o Florentino contrata... O Real Madrid não tem diretor de futebol. Sim. Diretor de futebol do Real Madrid é o Florentino Pérez. Não, detectaram um talento no Flamengo. Ele tem um diretor-geral lá, mas que não cuida só do futebol. Mas o diretor-geral é diretor-geral do clube. Sim, não é diretor-geral do futebol. Ele é diretor-geral do clube. Ele pode cuidar do cloro, ele pode cuidar do chuveiro, da catraca e pode cuidar. Então, eu não sei, pode ter sido. Muita gente diz... Foi o olho grande no caso do Barcelona. Então, muita gente garante que o Vinícius Júnior foi comprado pelo valor que foi comprado, porque o Real falou, não quero perder outro talento brasileiro, não quero perder outro ilusionista para o Barcelona. Então, eles falaram, e aí pode ter pago muito caro por isso. Mas eu não sei se foi o Zidane. A questão é, o Lopetegui não pediu o Vinícius Júnior, fato. Só que o Real já gastou, já investiu 45 milhões de euros por ele. Então ele vai... O muito é pra gente, principalmente quando a gente conversa. 45 milhões tem esse ponto. Que tem um Real. Fala, Juquinha. Você tem esse ponto. Hoje, 45 milhões de euros no mercado europeu, você não contrata um jogador top. Ponto. Você não contrata. O investimento, como você fala, com relação ao mercado financeiro, né, Vitor? Jogador top, Agora, vamos dar uma olhadinha, então, nos concorrentes do Vinícius Júnior. Vamos colocar na tela, até para vocês poderem embasar mais esses comentários. Getúlio Vargas, olha aí. Oi.
somente Aí a Bale, concorrência. Asensio, Lucas Vasquez e Isco. Vai ser brabo, hein? Se a gente for olhar esse recorte aí, a gente vai falar, pô, uma briga desleal, desigual. Mas ele chega para uma pré-temporada. E aí a gente vai citar o Kaká, que o Vitor Rolim citou. A gente vai citar a vantagem que os caras têm, que já estão à frente dele. Agora, é muito talento. Eu torço muito para dar certo. Que chegue lá e arrebente pro talento natural dele. Mas, conhecendo o pouco do Vinícius, vendo jogar, eu tenho as minhas ressalvas. Se ele vai chegar e vai conseguir entender o jogo. A principal palavra é entender o jogo. O Richarlison teve aqui, Fluminense, que está muito bem na Inglaterra, são funções diferentes, bem verdade. Ele é um atacante mais rompedor de área, joga mais na força e tal. Ele falou, eu tive muito problema no início, só que o treinador falava português, me chamava, sentava comigo. Como é o nome? Marco Silva. O Marco Silva sentava comigo, me mostrava, chamava outro jogador, eu conseguia entender. O Vinícius, a gente não sabe como é que vai ser. É um patamar muito maior no Real Madrid. É uma pressão muito maior. Quando o Vinícius estreou no Flamengo, com muita incerteza, muita pressão, muita porrada pelo valor, o Flamengo teve paciência e bancou. Será que no Real aquela imprensa espanhola vai ter? Esse é um ponto importante. Não vai. Ainda tem o Rames. Ainda tem o Rames voltando. Que pode voltar e aí vai beliscar uma vaga de lado se não conseguir entrar no meio. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar, quando o Asensio chegou vindo lá do Mallorca, né? Você olhava e falava, pô, o Asensio não vai arrumar lugar. Tanto arrumou que fez gol em final de Liga dos Campeões. Então, né? De novo, eu acho que agora as cartas no Real estão embaralhadas. Como diria aquele nosso amigo, embaralhou e deu a carta de novo. Então, agora depende dele. Depende dele fazer uma baita pré-temporada, dele chegar e falar, ó, estou à disposição para jogar 1 minuto, para jogar 50 minutos. Então, eu acho que depende muito dele. Eu acho que se o Zidane tivesse ficado, eu acho que as casinhas estariam todas preenchidas e ele ia ficar lá pro final. Eu acho que agora deu uma embaralhada. Você está dizendo que ele vai ser titular? Acho que não. Acho que agora vai ser a ascensão do Bale. Não sei nem se o Real vai sair gastando igual um louco nessa janela. Eu acho que de repente vão medir a temperatura, falar, Bale, assume aí. Você vem de fazer 2 gols, um gol de bicicleta em final de Champions, nós já gastamos 100 milhões com você. Assume aí, pega aí o cetro que o Cristiano Ronaldo deixou. E aí acho que vai dar uma embaralhada. Acho que não, mas acho que está nos pés, no caso do Vinícius. Mas para isso ele vai ter que ter cabeça. Ele está indo para um lugar diferente. O staff dele, família, a galera que está ali tem que ver se a família que vai junto não vai mais atrapalhar do que ajudar. Perfeito. Porque às vezes pode ter isso. Então, acho que tudo isso depende dele. E todo treinador, principalmente que está chegando, que é o caso do Lopetegui no Real Madrid, quer ser o descobridor. Eu que peguei ele e botei pra jogar aqui. Eu que ensinei. Faz parte da carreira do treinador, do ego dele, como o Guardiola, que não precisa provar nada pra ninguém, não dá pra comparar com o Lopetegui. Mas fala, não, trouxe o Vinícius, eu indiquei o Jesus, trouxe aqui o moleque que jogou. Se o Lopetegui traz o Vinícius, como você falou, vou dar oportunidade, bota pra jogar. Não fui eu que comprei, mas fui eu que banquei. Que banquei, botei pra jogar, pra ele é muito bom também. Senhores, quem